Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luciano Moraes, professor do Colégio Pedro II, e a gente dá início, então, agora ao nosso terceiro encontro da série Conexões, que é promovida pelo Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros do Colégio Pedro II, em parceria com a APFERJ, e a gente agradece, né, a presença de todos e todas e o aceite do nosso convite, né, para debater sobre o tema do material, elaboração, produção de material didático. A gente tem desenvolvido, né, pesquisas e debates em torno do ensino de francês já há algum tempo, e aí o objetivo do encontro de hoje é um pouco diferente. Quem já participou dos encontros anteriores da série Conexões deve ter percebido que hoje a gente propôs uma dinâmica um pouco diferente, né? Normalmente a gente tem um convidado ou uma convidada, e ao longo desse ano a gente promoveu esses encontros, e agora, nesse encontro, a gente fez uma proposta um pouco diferente, que é compartilhar, então, né, com essa comunidade de professores e licenciados de francês, um debate sobre o material didático, sobre como a gente tem produzido isso já há algum tempo, como vocês vão ver ao longo das apresentações. E aí, para isso, a gente pensou que seria uma estratégia mais rica assim, para o debate, que a gente convidasse, então, uma pessoa de fora da instituição para conduzir essa conversa. Então, a gente inverteu os papéis, né? E hoje nós temos, então, como mediadora dessa mesa, a professora doutora Camila Ferreira, da UF, que é a nossa parceira nesses estudos, nesses movimentos, né, pelo francês e pelo ensino de francês, e também já de longa data, né, de eventos e de projetos e de produções aí que a gente tem feito ao longo desse tempo. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos, agradecer a APFERJ por essa parceria, por ter topado, né, abraçar com a gente esse projeto, que esperamos que continue a partir do ano que vem, né, que a gente continue promovendo esses espaços de debate. E eu queria passar, então, agora a palavra para a professora Camila, que vai fazer a apresentação, então, dos palestrantes de hoje, e relembrando que quem for, se tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, pode colocar pelo chat, ou então, ao final, quando a gente abrir para as perguntas, pode abrir o seu microfone para falar, sempre se limitando a 1 minuto para dar tempo de todo mundo participar. Tá certo? Um bom evento a todas e todos. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? Como o Luciano falou, meu nome é Camila, eu sou professora da Faculdade de Educação da UF. Eu quero agradecer muito o convite, né, do NESP, me senti honrada com esse convite para estar aqui, né, escutando os colegas compartilharem uma experiência, né, tão importante, que é a elaboração de material didático. Quero parabenizar o Unesp também, né, por essa série Conexões, né, que tem acontecido em parceria com a FERJ, e quero parabenizar, né, a equipe do Pedro II por esse projeto, que a gente sabe que é um projeto de fôlego, é um projeto que não se constrói em um dia, nem em um mês, é um projeto que leva anos para acontecer e que, para ser feito, ele tem que ser feito a muitas mãos, né, e com muito empenho. Então, eu sei que é um projeto realmente de fôlego. Então, de antemão, parabéns pelo trabalho, né, que vem sendo desenvolvido e que eu sei que vai continuar sendo desenvolvido, porque material didático é isso, né? Parece que é um trabalho que não termina. A gente sempre tem que olhar e tem que voltar e tem que revisar e tem que fazer de novo. Então, fico muito feliz em estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês, né? Fico feliz porque o Pedro II fez parte da minha formação docente. Eu atuei, né, por um ano no Pedro II como professora substituta. Então, no início da minha formação, foi muito importante passar pela escola. Aprendi muito no Pedro II, assim como aprendi muito com a Sérgio. E fico muito feliz de estar aqui hoje, né, ao lado de colegas que estudaram comigo, que trabalharam comigo, com alunos, com ex-alunos, com professores. Então, sem dúvida nenhuma, um prazer enorme em estar aqui. Hoje, gente, como nós teremos, né, 6 professores, a gente conversou e a gente fez a opção de fazer a apresentação, né, de vocês por duplas, né, conforme
forem ocorrer as apresentações de trabalho, para ficar mais leve, mais dinâmico. A atividade de hoje, né, é para apresentar, como eu já falei, esse material didático que vem sendo desenvolvido pelos professores da escola, em equipe, de maneira, né, colaborativa. E aí eu queria convidar, né, as professoras Aline de Santos Lima e Catarina Jane Telecom para falarem do CENU, que é o livro didático do 6º e do 7º ano. Na verdade, é uma coleção dos 4, né, anos, e aí temos um grupo para falar do 6º e do 7º, uma outra dupla do 8º e do 9º. A professora Aline de Santos Lima, ela possui graduação em Letras, Português e Francês, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em Tradução, Língua Francesa, pela mesma universidade. Ela é mestre em Estudos de Linguagem pela UF e é professora de francês do ensino básico do Colégio Pedro II. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa e língua francesa, e atua principalmente com os temas ensino-aprendizagem, expressão escrita, interação, francês e autonomia. Já a professora Catarina Jane Telecom, ela possui graduação em letras, português e francês, especialização em tradução, português e francês também, e mestrado em linguística, sempre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, atualmente, ela é professora do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio Pedro II. Ela atua como coordenadora da equipe de francês do campus Tijuca 2, integra o UNEFB. Dentre suas áreas de interesse de pesquisa, destacam-se os temas ensino de francês, pedagogia de projetos, trabalho docente, produção de materiais didáticos e tecnologias digitais em rede. E aí eu só faço um acréscimo, que é como eu fico feliz em ver 2 colegas da UERJ, né, que se formaram mais ou menos no mesmo período que eu, e poder compartilhar essa mesa com elas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camila. Obrigada pela sua mediação. É realmente um prazer imenso ver tanta gente querida aqui nessa sala, né? E tanta gente que a gente também não conhece, mas que se interessou pelo nosso trabalho e pelo que a gente vem desenvolvendo no colégio. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai conversando rapidinho. Eu acho que vocês já devem estar vendo. Sim, né? Vamos ver se agora vai no modo tela cheia. Foi. A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre esse processo. Como disse a Camila, é um processo que requer muito fôlego, né? Muitas mãos, e um trabalho que já vem se estendendo ao longo de alguns anos. Então, a gente vai concentrar nossa fala aqui na primeira dupla, a Aline e eu, né, no material produzido para o 6º e para o 7º anos de ensino de francês, então, ensino de língua para aqueles alunos que estão começando o seu estudo dessa disciplina na escola, né? Mas montar um material didático, produzir um material didático, pensar sobre isso, acontece não porque a gente teve uma ideia, vamos fazer um material, né? Na verdade, nós tínhamos um questionamento, um primeiro grande questionamento, que era pensado da seguinte forma, né? A gente sabe que o livro didático ele tem uma influência no nosso modo de agir, né? E no que nós vamos ensinar para os alunos dentro do contexto escolar. E quando a gente escolhe livros didáticos de francês que são produzidos por editoras estrangeiras, a gente acaba, na verdade, abrindo mão e deixando que a progressão e o programa sejam definidos por essas editoras, afinal, a gente adota livros produzidos por elas. Isso foi um questionamento que vinha pairando já o nosso trabalho, e a gente não questiona sem uma ação, e a gente começou a se propor, então, montar um programa, montar um currículo de francês que fosse mais adaptado à nossa realidade escolar, né? E pensar assim que de fato a gente poderia contribuir com esse campo disciplinar, né, do estudo de francês e do ensino de francês na escola básica.
talvez seja um objetivo muito, muito grande, então vamos centralizar, contribuir aí com essa discussão, pelo menos, né, com esse debate, e tentar encontrar o lugar do francês no ensino escolar. Além disso, a gente começou também a passar por alguns problemas. Quando a gente pensa na escola pública, né, a gente pensa, então, em materiais que fazem parte do PNLD, que é o Projeto Nacional do Livro Didático. O francês não estava contemplado nesse programa, né? Então, os alunos eles não tinham acesso a esse material gratuitamente. Eles precisavam comprar o material. E os livros didáticos de francês, então, produzidos pelas editoras estrangeiras, muitas vezes não chegavam ao mercado, né, em tempo de a gente começar um trabalho efetivo com os alunos. Quando chegavam ao mercado brasileiro, muitas vezes os alunos não podiam comprar devido ao custo, né, alto custo desse material. E, de fato, era um contrassenso se a gente começasse a se questionar, dentro de uma escola pública, como a gente vai exigir a compra de um livro didático e como a gente vai garantir esse acesso, né? Então, o que nós começamos a fazer foi também, a partir de problemas, pensar em ações práticas para tentar solucionar isso, né? A gente pensou, bom, a gente precisa democratizar o acesso ao livro didático de francês. Vamos aqui decidir num colegiado, foram muitas discussões, o que a gente vai fazer? E a gente aceitou o desafio de produzir o material didático, né, a partir da nossa visão, do nosso departamento. Desde 2017, nos reunimos, então, no grupo de pesquisa, né, e elaboração de material didático, o nosso famoso GPEND, e agora a gente tinha que colocar a mão na massa, né? Como a gente tinha que colocar a mão na massa num campo em que a gente era bem novato, a gente decidiu começar a partir do livro do 6º ano e apenas com o livro do 6º ano. Era uma novidade para a gente, né, trabalhar com essa produção de material didático. Por que era uma novidade? Há mais de 20 anos que a escola vinha só utilizando os livros disponíveis no mercado editorial. Então, a gente começou o desafio num processo muito mais orgânico, sem previsão do que a gente poderia enfrentar como percalço nesse caminho. Na verdade, começamos a fazer muitas reuniões para decidir, afinal, que material nós queremos para o nosso aluno, né, na escola básica, que material, e pensando o seguinte, como nós vamos construir esse material, com que abordagens de ensino e aprendizagem, né, que bases teórico e metodológicas nós vamos utilizar para pensar com racionalidade, assim, quais as habilidades a gente quer que esse aluno da escola básica desenvolva, né, no contato com o francês, e como que a gente vai fazer esse material se articular com os preceitos que já tínhamos no nosso projeto político-pedagógico específico de francês. Então, muitos foram os questionamentos, e, afinal, nós decidimos, então, que nós íamos fazer um livro mais ou menos dividido em 3 módulos, né? No 6º ano ele está dividido em 3 módulos, que nós íamos nos basear em gêneros diversos. Então, cada módulo tem um determinado número de lições, dependendo do tipo de documentos e dos gêneros que a gente vinha escolhendo. Claro, começamos com gêneros mais simples, né, de estrutura mais simples, com uma base linguística não muito complexa para alunos iniciantes, né? Nós pensamos, então, na possibilidade de didatização de vídeos e a exploração tanto dos vídeos quanto dos materiais escritos, né, dos textos escritos. Essa exploração foi pensada para trabalhar com a maior diversidade possível de questões, tá? A gente olhou muito com foco para uma gramática contextualizada, então sempre situada nos livros, nos textos e nos vídeos. E também criamos uma seção que a gente chamou de Tu le savais. Não é, de fato, uma seção no nosso livro que vai tratar de aspectos culturais como se fosse aquela antiga civilização que tinha na maioria dos livros estrangeiros, mas muito mais uma rubrica que procura trabalhar com a pesquisa.
Tá? Então, quem são os autores dessa coleção? Somos nós, os professores do departamento, e quem são os revisores? Somos nós também, os professores do departamento. E aí, para falar, né, para vocês assim com muita clareza, os desafios a gente talvez tenha diminuído um pouco como eles seriam duros e árduos e como eles ditariam o nosso modus operandi, né? Então, lidar com essa proposta inovadora foi o nosso primeiro grande desafio, encarar de frente esse trabalho, né? Estruturar a forma de ação. Então, como era essa dinâmica, né? A gente tinha um grupo de 15 professores, de repente, para fazer um livro, como nós íamos trabalhar, né, com 15 pessoas, né? Dividimos, então, em grupos menores para a gente trabalhar com o módulo e todo mundo sempre opinando a cada confecção, digamos assim, né, do material. A gente já tinha decidido que trabalharia com as habilidades de ler, ouvir, escrever e falar, e a gente também tinha considerado, naquele momento, que os aspectos interculturais e francófonos seriam abordados ao longo do livro e não como eu acabei de dizer, como a gente está acostumado a ver numa seção específica, né, dos livros estrangeiros. A gente tinha todos esses sonhos e a gente ainda tem, a gente está conseguindo colocá-los em prática, mas a gente esbarrou com uma questão que era uma questão muito importante, né? Que era tentar adequar as nossas ações e a nossa produção a orientações jurídicas sobre direitos autorais. Então, o que acontece? A gente consultou esse manual de direitos autorais, que está publicado lá no portal do TCU, e é essa questão que acaba ditando um pouco os caminhos do nosso trabalho. A gente tem aprendido que existe uma necessidade de constante debate, avaliação, revisão de tudo que a gente produz, assim como a Camila falou no momento da nossa apresentação. E aí, para começar a falar rapidinho para vocês, a gente sabia, né, que a gente não ia usar materiais existentes, porque a gente estava tentando fazer um material autoral. E, ao mesmo tempo, não podia usar qualquer coisa da internet, né? Ah, achei essa imagem, ainda que ela fosse livre de direitos, ela precisa ser nítida. Ah, achei esse vídeo interessantíssimo, ainda que ele fosse utilizável, a gente tem que pensar, será que esse som está bom? E, olha, a gente não tem condição de produzir todos esses materiais, mas a gente precisa usar imagem, vídeo, áudio, texto, precisa porque a gente decidiu que queria fazer assim. E aí, gente, a gente precisa encontrar determinadas soluções ou fazer, como a gente diz, né, a nossa pedagogia da gambiarra, encontrar meios de passar por esses obstáculos. Eu vou passar a palavra para a Aline para complementar a nossa fala e ela vai comentar, então, as soluções que a gente encontrou. Boa tarde a todos e todas. Antes de continuar a fala, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a apresentação da Camila e assim dizer que eu estou assim muito orgulhosa de estar aqui e tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho. E aí eu fiquei então com essa parte das gambiarras pedagógicas. Então, a gente tinha que encontrar soluções, né? A gente tinha todos esses objetivos que a Catarina mencionou e tal, e aí como resolver, né? E a gente foi achando soluções que cabiam, né, para os nossos objetivos. Nada fácil, gente, nada simples, mas a gente ia conseguindo resolver algumas coisas. Então, aqui nesse slide, por exemplo, tem 3 soluções, tá? Essa primeira que vocês estão vendo no canto superior esquerdo do Pixabay, que é um site de banco de imagens gratuitas. E, normalmente, as imagens lá são de ótima qualidade. Então, a gente consegue achar boas imagens dentro desse site com um pouco mais de facilidade. Também tem a busca do Google. Então, a gente, na verdade, quando a gente começou a produzir esse material, é que a gente aprendeu que dentro do Google existia a possibilidade de fazer uma busca por coisas já com a licença Creative Commons, né, que é a licença que te dá direito a usar aquele material.
E aí a gente tem que digitar o que quer na busca, vai nas imagens, ferramentas, direitos de uso, e aí escolhe a opção licença Creative Commons. E aqui tem um exemplo com Ballon de Foot, né? Vídeos. O maior site de vídeos é o YouTube, né? Então é onde a gente tem a maior possibilidade de achar material audiovisual, né, para utilizar. Só que a grande maioria não é livre de direito. Dentro da busca do YouTube, existe a possibilidade de você encontrar vídeos livres de direito. Você vai em filtros, né? Você digita o que você quer, você vai em filtros, características, Creative Commons. Só que aparecem pouquíssimas opções e muitas vezes não dá para usar, porque não é apropriado, porque o áudio é ruim, a imagem é ruim. Então, a saída encontrada foi usar os vídeos, mas no livro não colocar o link nem fazer referência. Então, a gente usa esse material, o link vai estar disponível no livro do professor, ainda tem esse detalhe, a gente faz o livro do professor também. E aí a gente consegue, então, usar, né, qualquer vídeo que a gente queira do YouTube. Outra solução encontrada é usar materiais disponíveis em sites, blogs, que já deixam claro lá na sua apresentação que são livres para uso. E aqui eu trouxe esse exemplo do blog da Elise Gravel, que é uma ilustradora canadense. O trabalho dela é em francês e em inglês. E ela já deixa claro, ela já deixa aqui no início do blog, claro, que ela tem materiais, né, histórias em quadrinhos, cartazes, livres para uso dos professores e dos pais. E os temas são muito interessantes, ela traz temas muito interessantes, então a gente já usou bastante coisa dela. E aí, superando obstáculos. Por que esse título, né? Que mesmo fazendo toda essa busca e tal, com todo esse cuidado, nem sempre a gente acha o que especificamente a gente quer relacionado àquele conteúdo, àquele tema. Então, a gente foi encontrando outras formas de superar esses desafios, né? Aqui tem 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma montagem, ou seja, a gente montou um cenário de uma sala em que cada elemento é separado. Então, cada imagem dessa foi buscada, cada imagem é livre de direito e foi inserida, foi montado, o cenário é todo montadinho para fazer esse cenário, porque a gente queria alguma coisa relacionada à questão das preposições de lugar, né? Do lado, a gente tem um exemplo aqui de um quadro do Pixton, que é um site que permite que você produza histórias em quadrinhos online. E aí, então, a gente queria personagens, a gente queria trazer uma cara mais nossa, né, para o material, então, personagens específicos. Então, a gente, nesse site, tem a possibilidade de montar o personagem da forma que a gente quer, na posição que a gente quiser, escolher os ambientes onde os personagens estão, enfim. E aí, mais 2 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui com a imagem do telefone, uma reconstrução. Na verdade, é uma simulação do Google Maps. O Google Maps, a gente não pode tirar print da tela e usar, seria maravilhoso. Não pode, né? É uma marca registrada, não é livre de direito. Então, a gente criou o Cart Maps. Cart Maps é nosso. Então, a gente criou esse recurso, né? Se inspirou no Google Maps para fazer o nosso Cart Maps. E a gente também recorreu a fotos nossas. Então, aqui tem 2 exemplos de fotos que foram tiradas, se eu não me engano, as 2 são do campus São Cristóvão. E aí, então, é uma outra forma também de usar imagens, a gente mesmo tirar foto do que a gente quer usar. Bom, então, partimos para a organização, né, do livro.
Primeiro, a organização do livro do 6º ano, como a Catarina falou, a gente decidiu organizar em 3 módulos, até porque no Pedro II a gente tem 3 fases, digamos assim, né? A gente chama de 3 certificações. Então, seria mais ou menos, né, um módulo para cada certificação. São 3 trimestres, né, normalmente. E aí, então, aqui no livro do 6º ano, a gente tem o módulo 1 com o tema O Colégio, em que a gente vê a relação entre amigos e professores dentro da escola. No módulo 2, Mon Entourage, né, o meu entorno, então a relação dos personagens com o colégio, bairro, cidade, país, estão saindo daquela bolha da sala de aula, né, e ampliando. E no módulo 3, Ma Famille, Mes Amis, então família, não só falando dos membros que normalmente, né, a gente convive, pai, mãe, irmão, ampliando, né, avô, avó, tio, tia, e amigos além daqueles da escola também. E aí tem uma questão, antes desse slide, Catarina, só para falar da questão do nome da coleção, né? É interessante a gente dizer, porque CENU, né? Por que CENU? A gente acabou de produzir, né, esse primeiro volume, que foi do 6º ano, e aí faltava escolher um nome. E aí a gente decidiu, dentre outros nomes, a gente fez uma votação dentro do departamento e decidiu por CENU, por ser uma brincadeira com a gíria em português, é nós. E aí o é nós, né, ele é a nossa cara, ele é feito pelo nosso departamento, ele visa aos nossos alunos da educação básica, da escola pública, ele é o nosso currículo, ele é pensado por nós. Então, esse nome nos tocou muito e foi ele, né, que a gente decidiu adotar. Bom, e aí, passando para alguns exemplos que ilustram, né, o que a gente mostrou até agora. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 páginas mostrando um personagem francófono do Marrocos, né, que normalmente, né, a gente não vê tanto assim, né, a gente vê mais personagens europeus, né? Aqui a gente trouxe um marroquino. Nessa segunda página à direita, a gente propõe uma pesquisa. Então, a gente chama atenção para o sobrenome desse personagem, Badawi, que significa habitante do deserto, chama para o aluno pesquisar sobre o próprio nome e depois para pesquisar sobre outros nomes também marroquinos. Pode passar. Aqui a gente tem uma página que exemplifica atividade de compreensão oral, primeiro com áudio, apenas áudio, depois com vídeo. Então, a gente usa ícones também para identificar, né, cada tipo de questão. Do lado, interculturalidade. Então, a gente tem aqui uma página de blog fictícia, criada por nós também, mas com informações reais. E de um país francófono? Não, de Moscou. Então, a gente também traz informações, traz textos, né, documentos de países não francófonos, por que não? Né? E aí chegamos, então, ao CENU do 7º ano. Aqui, a gente sentiu a necessidade de incluir um outro módulo, que é o módulo 0, que a gente chama de módulo 0, que seria o módulo de revisão, né? Depois do aluno ficar de férias, né, e voltar, então a gente percebeu que a gente poderia, sim, a gente deveria, na verdade, né, ter um primeiro momento de revisão, de puxar da memória do aluno aquilo que seria necessário para dar continuidade aos estudos de francês naquele ano seguinte, né? Então, a gente construiu o módulo 0. Então, isso é uma coisa que foi pensada depois, né? E aí, dividimos, mais uma vez, módulos 1, 2 e 3. Aqui a gente tem o Ma Vie Quotidienne, no 2, Voyage, no 3, Chez Moi. E aí, outros exemplos agora do livro do 7º ano. Então, a gente traz representatividade e inclusão.
Então, nessa primeira página, onde tem a menina com a bola, a gente traz a questão da mulher no futebol, né? O futebol feminino. E aí esse gráfico foi construído por nós com informações reais, né? E aí a gente chama atenção aqui para a questão de o Brasil é o país do futebol. Por que que o Brasil não aparece como um dos países em que tem mais meninas, né, como jogadoras de futebol? Se é o país do futebol, né? A gente tem a Marta, que ganhou tantas vezes o balão, a bola de ouro, né? Ao lado, a gente tem essa personagem aqui, negra, senegalesa, né? Se apresenta, ela fala da escola dela, a gente deixa o link da escola, que é uma escola que existe de verdade no Senegal, né, em Dakar, e embaixo um personagem cadeirante. E aí a gente achou legal trazer essa proposta de mostrar o que precisa ter minimamente numa rua, num bairro, para que a locomoção desse cadeirante, né, seja minimamente satisfatória. Então, a gente traz essas reflexões sociais, né, também. A gente se inspira muito em gêneros conhecidos da faixa etária, então aqui tem um exemplo de história em quadrinhos, ao lado um exemplo de rede social, e aí a gente não cita nome nenhum de rede social, porque também é marca registrada, a gente não pode citar, a gente diz réseau social, ponto. E aí a gente constrói de acordo com as redes sociais que a gente conhece, né? Pode pensar. Aqui tem um exemplo, né, de exploração de uma reportagem em vídeo e quadro de gramática ligado à situação. Então, é aquela coisa da gramática contextualizada. Então, primeiro a gente tem uma sensibilização com uma imagem do quarto bagunçado, porque a reportagem que a gente vai mostrar depois, ela mostra isso, exemplos de adolescentes que não conseguem organizar seu quarto e os pais, a mãe, principalmente, fica furiosa, né? E isso faz muito parte da realidade, né, dos nossos alunos. E aqui do lado, a exploração gramatical relacionada, né, a essa situação, uma situação real, né? Bom, então a gente finaliza a nossa parte com essa reflexão de Morin, que diz: toda aprendizagem é um processo ativo em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação. E as referências. De uma certa forma, né, fomos aprendizes aí para começar todo esse processo de construção do nosso material didático. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Aline, Catarina, muito obrigada. É realmente impressionante ver esse trabalho, né? E ver no final o material produzido, sem dúvida nenhuma, deve ter exigido muito de vocês e precisou certamente de muitas mãos. E, bom, dando continuidade, então, eu vou convidar o Daniel e a Bruna para falarem da experiência de elaboração do material didático do 8º e do 9º anos. Bruna Gonçalves Pavão possui bacharelado e licenciatura em letras português-francês, especialização em tradução em língua francesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em estudos de linguagem pela PUC-Rio, tem experiência na área de ensino de francês, língua estrangeira, é atualmente professora de língua francesa do Colégio Pedro II. Tem interesse nas áreas de linguística e educação, com foco em aprendizagem de línguas estrangeiras. Atua principalmente com os temas francês, língua estrangeira, trabalho docente e produção de material didático. Já Daniel Vilaça possui bacharelado e licenciatura plena em letras, português-francês e mestrado em educação pela Universidade Federal Fluminense. Ele é doutorando em educação pela PUC-Rio e tem experiência na área de letras, com ênfase no ensino de francês. É membro do NEFB e, além do ensino escolar de francês, ele tem interesse em história da educação, campo esse no qual pesquisa a relação entre instituições, sujeitos, ideias e processos educativos.
Atualmente é professor e coordenador pedagógico do Departamento de Francês. E aí eu passo a palavra para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, Camila, pela apresentação. O mestrado é na UFRJ, na Faculdade de Educação da UFRJ. E eu vou passar aqui agora. Vocês estão vendo os slides? Bruna e eu vamos tratar da produção do material didático, vamos mostrar os volumes de 8º e 9º anos da coleção CENU. Eu começo falando da estrutura dos livros, que segue a mesma matriz de raciocínio consolidada pelos volumes anteriores. A gente tem um módulo introdutório, 3 módulos principais com 3 subdivisões cada. Essas subdivisões têm um documento motivador, atividades de compreensão, depois segue para a construção dos conceitos léxico-gramaticais, tem os exercícios com tipologias diversas, elaborados organicamente, depois propostas de produção oral ou produção escrita, noções de fonética, e cabe sublinhar que essas subdivisões não têm seções fixas, elas também são organizadas organicamente. Na sequência, cabe falar um pouco da dinâmica de trabalho. Os grupos de elaboração tiveram uma média de 8 a 10 componentes. Desses, um era o líder, que foi auxiliado por 1 ou 2 co-líderes, que tratavam dos assuntos burocráticos e que são os organizadores dos livros. Cada subgrupo tem 2, 3 ou 4 componentes, né? Cada subgrupo faz um módulo. O 8º ano foi todo feito no modelo presencial, com reuniões quinzenais de 3 horas. O 9º ano já foi feito no modelo remoto, com reuniões semanais de 2 horas. O cronograma para o 8º ano previu 8 meses de trabalho, enquanto que o do 9º ano previu 6 meses, o que deu mais ou menos 45 dias de trabalho por módulo, trabalho, apreciação de cada módulo. A divisão de tarefas acontece nas primeiras reuniões e ganha forma por meio do estudo dos programas. Na ocasião, também se firma o compromisso de enviar as produções sempre com 48 horas de antecedência, para que no dia da reunião sejam discutidas as propostas de ajuste. E, com o livro pronto, a revisão é feita por outro grupo do departamento, conforme já foi dito, né? É um outro grupo com dinâmica e quadro teórico-metodológico específicos, né? Acho que valeria até uma outra apresentação para tratar apenas da revisão. Bom, sobre a seleção de temas e suportes. Os temas foram escolhidos consoante o desenvolvimento psicossocial e intelectual dos estudantes. E a partir do 8º ano, eles já começam, cito, a lidar com abstrações e raciocinar com realismo acerca do futuro. Né? No nosso entendimento é de que a instituição escolar deva acompanhar o seu tempo e propiciar um exercício de vida. Aqui eu tomo de empréstimo a expressão da Henriette Amado. Tá? A escolha do suporte também obedeceu a uma gradação, que foi do semi-autêntico ao autêntico. Tá? Os suportes autênticos, eles são didatizados, mas eles não são incluídos no livro, né? Não são incluídos nos livros do aluno, né? No livro, na cópia que vai para o aluno, mas na cópia do professor. No livro do aluno, a gente tem cuidado de não fazer nenhuma referência ao suporte, seja ao suporte, seja de autoria, conforme a Aline já colocou. Dentre os tipos de suporte que o 8º e o 9º anos exploraram, tem a receita culinária, o artigo informativo, fait divers, lenda, página de fórum de discussão, bilhete, conto, curta-metragem, biografia, música, videoclipe. Para o uso de imagem, a gente escolheu as de desenho linear, livres de direito, ou então ilustrações encomendadas. E, por fim, aqui,
cabe dizer que os livros eles não estão filiados a uma dada corrente metodológica, embora guardem afinidades com a metodologia ativa. Bom, qual é a organização do livro de 8º ano? Nós temos um módulo 0, que revisa alguns dos assuntos do ano anterior. Esse foi um modelo iniciado lá no 7º ano, que a gente reaproveitou no 8º e também no 9º. Tá? No módulo 0 do 8º ano, a gente aborda os gostos e os hábitos alimentares a partir de uma situação problema ocorrida no Congo. O módulo 2 complementa o módulo 0, é trabalhado no mesmo trimestre que ele e se funda no binômio alimentação e saúde. O módulo 3 discute a interculturalidade por meio de lentes do folclore e também traz narrativas de viagem. E o módulo 4 explana o quadro da investigação policial e do fait divers. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade de sensibilização à leitura. No livro do 8º ano, eu escolhi mostrar trechos do módulo 2, não somente por seu ethos de brasilidade, mas também pela abordagem de um dos tópicos mais desafiadores para o ensino fundamental, que é o passé composé. Então, aqui vocês têm uma atividade de sensibilização à leitura de um texto sobre a lenda do Curupira, né? Os alunos leem esses pequenos trechos de A a D e depois associam a esses personagens que, por certo, já conhecem. Agora, a construção de conceitos léxico-gramaticais. Bom, após o trabalho de leitura sobre a lenda do Curupira, tem início a organização do raciocínio que leva à regra do passé composé. Aqui, o passé composé com être. Os alunos dizem quando se passam as ações expressas no texto, retiram frases que justificam a resposta, e depois continuam com o roteiro, né? Roteiro esse que propicia o trabalho em autonomia. O professor aqui ele atua como um orientador. Tá? Ele vai vendo como se forma o passé composé, vai lendo, respondendo. E aqui vocês têm o fim do roteiro e a organização da regra. Nesse estágio do ensino-aprendizagem, esse modelo de trabalho, além de estimular os estudantes, instigando-lhes a curiosidade, ele vem a ser um facilitador para o cotidiano escolar, né? O estudante médio que perde uma aula, por exemplo, tem condições de estudar ou, pelo menos, iniciar os seus estudos sozinho e depois tirar suas dúvidas com o seu professor. Aqui a gente tem um extrato do livro do professor, né, com uma ilustração que remete à lenda do Curupira, né, que é usada aqui para fixar os verbos que empregam o auxiliar être. E aqui ao lado com uma indicação lá do livro do professor. E agora eu vou passar a palavra à Bruna, que vai apresentar detalhes do livro do 9º ano. Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite dos colegas assim, né, para participar e a mediação da Camila. É um prazer estar aqui compartilhando com o pessoal que faz parte aí do meu dia a dia e também com pessoas que eu não conheço sobre o nosso trabalho, a nossa produção, em muitas mãos e muitas revisões e muito empenho. Vamos lá. Então, eu fecho aqui, né, com esse último livro que integra a coleção do ensino fundamental. A gente tem, mais uma vez, 4 módulos, sendo 3 módulos principais e um módulo introdutório. Nesse módulo introdutório, no módulo 0, a escolha foi por fazer alguma revisão do passé composé. Então, segundo a nossa experiência, a gente sabe que o passé composé é sempre válido, né? Dar aquela reforçadinha, e também porque o passado ele vai aparecer em outros módulos, então é bom, né, ter essa retomada para ter essa continuação.
E no módulo 0, ele é revisado a partir de uma animação muito bacana, talvez vocês conheçam, depois eu vou mostrar alguns exemplos de documentos motivadores. No módulo 1, a gente parte da compreensão de um conto, é um conto africano sobre uma princesa guerreira, e os documentos motivadores levam, então, à construção do imparfait, para s'exprimer au passé, né, do tempo do imperfeito. Então, vamos falar de lembranças, hábitos no passado. No módulo 2, tratamos aí sobre escritas, trazemos um ar aí de literatura para esse módulo. Partimos então de documentos biográficos, trabalhamos com esses documentos biográficos e trechos de autores da diáspora africana. Os documentos biográficos, vocês vão ver, não necessariamente apenas de autores francófonos, mas o trecho literário, sim. E aqui, nesse módulo, então, vamos fazer o duo passé composé imparfait, para distinguir um evento de uma descrição, tá? E também expressar ideias indefinidas. No módulo 3, Comment sera mon avenir, que tem como objeto aí, né, falar de projetos e previsões para o futuro, e para esse trabalho partimos de documentos como videoclipes e músicas, cujo eixo temático é o das relações humanas. Pode passar, Daniel, por favor. Tem uma notícia desagradável. Travou aqui. Travou. Como? Isso acontece, gente, né? Ensino remoto, apresentação remota. Se você quiser, se você conseguir... você quer que eu compartilhe? Quer passar para mim? Você compartilha, então. Tá. Então tá, deixa eu... Não, tranquilo. Peraí, deixa eu só me situar aqui nas minhas 1000 abas abertas para eu ir certinho. Acho que é a partir daqui. Vamos ver. Tá dando para vocês verem? Tá, né? Agora eu preciso colocar isso aqui. Foi? Tem tempo que eu não uso o Zoom, eu costumo usar o Meet para aula, então tem tempo que eu não uso aqui o Zoom, fiquei um pouquinho enrolada, mas vamos lá. Deixa eu ver se... Como é que eu passo aqui, gente, essa página? Passa a página. Ih, gente, minha página não está passando. Peraí. Bruna, passou. Ok. Então, tem aqui alguns exemplos de documentos motivadores, né? Os famosos documents déclencheurs. A gente chamou de documentos motivadores. No módulo 0, a gente, então, trabalha com um curta-metragem, tá? Esse curta-metragem, talvez esse desenhinho aqui remeta vocês a algum curta que vocês já conhecem, já tenham visto. Então, é de uma princesa, mas uma princesa, assim, mais moderna, né? Não aquela princesa passiva socialmente, uma princesa mais engajada, moderna, que toma aí atitudes por ela própria. No segundo documento, a gente tem um conto, e é o conto, como eu havia dito para vocês, um conto africano da princesa Yenenga, que é uma princesa do Ghana, princesa guerreira. Então, a gente traz aí esse lugar da mulher nessa sociedade, a importância de um conto que traz o papel feminino, o papel guerreiro dentro de uma sociedade africana. Em seguida, aqui a gente já vai ter, por exemplo, um trailer, né? Então, para vocês terem uma ideia da variedade dos documentos que são apresentados. Em seguida, fichas biográficas
Tem só um trechinho, tá, gente? Não está a página inteira printada. Então, fichas biográficas de autores da diáspora africana. Alguns autores, né, tem uma autora brasileira, que pelas dicas aqui vocês já devem saber quem é. Tá variado. Seguido por documentos biográficos, tá, construídos a partir de informações encontradas em diversos sites, diferentes fontes, então, construído pelos próprios autores do módulo. Esse aqui é um exemplo de um trecho de um texto literário de um dos autores apresentados anteriormente, e é um exemplo para mostrar para vocês de um documento autêntico que não está presente no livro do aluno, ele está presente apenas no livro do professor, né? Então, como as colegas apresentaram anteriormente, os documentos 100% autênticos, eles não são referenciados no livro do aluno, para a gente se precaver de fato, né? E então aqui esse seria o professor, ele pode tirar uma cópia dessa folha e distribuir no momento da aula, tá? Mas não fica registrado no livro. Então temos agora aqui um videoclipe. Que já é do último módulo, e um exemplo aqui de um trecho da música que também está no livro do professor, tá? Então, esses exemplos dão um panorama aí da variedade que a gente buscou de suportes de texto, né? Texto escrito, texto oral, enfim. Alguns exemplos de documentos de como a gente fez essa construção dos conceitos léxico-gramaticais. Eu peguei especialmente alguns trechos gramaticais. Então, como o Daniel já disse, a gente tem uma afinidade com a metodologia ativa, né? Então, a gente vê aqui que esses conceitos, esses conhecimentos gramaticais, eles são tanto contextualizados, como acho que Catarina ou a Aline já colocaram, que são apoiados, então, nos documentos motivadores que foram trabalhados, assim como eles são construídos com os estudantes, pelos estudantes. Então, temos aqui um exemplo, né, para preencher um quadrinho, completar a regra, e um outro exemplo, trabalhando aí passé composé en parfait, por exemplo, tá? Então, mostrando essa integração. Acho que é interessante a gente dizer também que, assim, acho que a gente buscou fazer no livro, sabe, aquela forma que a gente faria no quadro, sabe? Ou aquele material extra que a gente faria, uma cópia extra para os estudantes. Então, né, muitas vezes a gente tem um livro didático adotado pela instituição na qual a gente trabalha, e a gente olha para aquele quadro gramatical ali fechado, tudo muito dado, e a gente fala assim, bom, quero fazer isso de outra forma. Aí a gente vai lá para o quadro, faz uma construção diferente, ou então faz aquela folhinha que vai para a fotocópia e distribui uma folhinha à parte. Então, a gente buscou que o livro, que esse documento do livro, essa parte gramatical, tivesse bastante essa cara, sabe, daqueles documentos extras que a gente faz, e bastante construtivo mesmo, assim, sendo construído com os estudantes, para ter essa participação ativa deles. Alguns exemplos da produção. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de produção escrita, um exemplo com uma produção muito mais guiada, curtinha, né, com aquele início de frase dado para eles continuarem mais livre, e um outro exemplo um pouco mais aberto, apesar de a gente sempre ter um enunciado, uma consigna, né, que direciona o objetivo de um trabalho, já tem uma produção aqui mais ampla, mais aberta. Aqui a gente tem 2 exemplos de produção, principalmente oral, nessa daqui, em que a gente usa aí uma dinâmica de um joguinho, então, né, dando as diretrizes e tal, mas buscando essa produção oral deles. E no segundo documento, uma produção em grupo na forma de um projeto, então também com etapas a cumprir para eles fazerem uma produção em grupo.
E falar um pouquinho das ilustrações, né? Como os colegas disseram, a gente tem ilustrações, desenhos, imagens, tanto liberadas pelo Google, quanto buscamos pelo Pixibay, né? Que, como a Aline falou, as imagens elas são bacanas, de boa qualidade. E no livro do 9º ano, eu não me recordo se isso aconteceu em outros livros, gente, sinceramente, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas no livro do 9º ano temos desenhos bem especiais, assim, que foram feitos por familiares e amigos de pessoas do departamento, tá? Então, esses personagens que estão aqui e esses desenhinhos, eles foram feitos, se eu não me engano, essa primeira princesa pela sobrinha de uma colega, alguns outros aqui, acho que é o primo de uma outra colega, o amigo de uma outra colega, então ainda teve um pessoalzinho aí de fora que colaborou com o nosso projeto, foi bem na base da amizade. E mostrando como que essas ilustrações, as imagens e ilustrações do livro são referenciadas no próprio livro, né? Então, temos aqui no módulo 0, por exemplo, e no 1, essas ilustrações feitas especialmente para nós, referenciadas com o nome dos autores, assim como temos as referências dos sites, das fontes de onde vieram as outras ilustrações. E algo para dar assim, uma identidade visual no nosso material, além de a gente ter, né, alguns parâmetros de usa quadro para tal coisa, usa uma caixa de texto aqui, enfim, né, a gente busca ter nem sempre tem uma padronização, mas a gente busca ter uma limpeza visual assim, para os alunos também terem, se acharem melhor ali no livro, e a gente usa esses ícones, tá? Vocês devem ter reparado, talvez, nos prints, que tinha sempre os íconezinhos das competências. Então, temos aqui os ícones da compreensão escrita, produção escrita, compreensão oral, produção oral, gramática, atividades em grupo, que pode ser produções ou projetos, e as atividades de vídeo, tá? Tanto vídeo filme, quanto videoclipe, né? Essas coisas. E a Aline, ela já falou um pouquinho sobre a escolha do nome, mas então, após vocês terem visto aí esse processo, né, da construção do material, acho que vale retomar e como que os suportes eles vão amadurecendo e a gente vai migrando justamente de um suporte bastante didatizado ou produzido por nós lá no 6º, 7º ano, para suportes semi-autênticos ou completamente autênticos que já são apresentados no 9º. Então, lá em 2017, quando a gente começou, algumas sugestões foram apresentadas pelo grupo de preparação do material e por docentes da equipe. 4 nomes foram apresentados, acontece que 2 deles já tinham, outras obras já usavam esses nomes. Então, no final, a votação ficou entre Senu e Nuvoaci, e os membros do GPEND votaram e ficou finalmente escolhido o Senu. E a gente gosta de reforçar que não é assim, apenas um nome, né? Ao azar, né, dado. É um posicionamento do departamento, porque, como a gente já disse, é um livro que tem a nossa cara, e assim, lembro de Catarina ter falado algo sobre a nossa preocupação em democratizar o acesso dos alunos ao material didático. Então, a gente traz essa democratização, a gente traz essa brincadeira com a gíria carioca do é nós, e através dessa conversa com essa gíria, a gente busca se distanciar da imagem elitista que ainda é atribuída ao Colégio Pedro II, que ainda é atribuída ao Colégio de Francês. Buscar uma maior horizontalidade, uma linguagem mais direta, né, com os nossos estudantes através desse nome aí. Então, acho que é um posicionamento também, porque a gente busca, quando eles já estão mais maduros, trazer temas que são temas de sociedade,
tratados aí no nosso dia a dia, e a gente traz isso para dentro dos documentos, né? Buscando, como vocês viram, por exemplo, nos documentos do nono, também buscando sair do eixo europeu do ensino do francês, tá? E aí eu vou passar aqui para o Daniel finalizar. Daniel, continua aqui na tela? Eu acho que ok, né? Continua, aí Daniel Bruna. Finaliza aqui um pouquinho, tá? Bom, então, esse arrazoado sobre o nome da coleção ratifica a nossa necessidade de reconstruir a nossa identidade no âmbito do campo disciplinar de francês. Agora, é muito interessante colocar que essa necessidade e a ideia de produzir livros não são prerrogativas da nossa geração, mas vêm da memória de gerações anteriores do departamento. São professores que já estão aposentados, né, e que não encontraram as condições necessárias para realizar esse projeto. Portanto, esses livros eles têm um ethos de resistência e fazem parte de uma estratégia que intenciona a plasmar que intenciona ajudar a plasmar o lugar que a disciplina de francês precisa ter ante as vicissitudes de seu tempo. E, como toda espacialidade organiza a demarcação de fronteiras, somos nós, né, os atores dessa história, que devemos tecer esse lugar. Eu sempre escrevo o que eu vou dizer para não me perder e também não ultrapassar muito tempo. Então, gente, se as necessidades profissionais, se as identidades profissionais resultam do processo de socialização, a gente pode chamar o Elias para fechar esse jogo, né, dizendo que a escola somos nós, né, o campo disciplinar de francês somos nós, já que é somente na presença simultânea de indivíduos interdependentes que as instituições são construídas, sincrônica e diacronicamente. Alors, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. Merci beaucoup. Ok, gente, muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Daniel. Eu queria dar um aviso, gente, para quem tiver com o microfone ligado, eu quero pedir para, por favor, desligar o microfone. Então, eu peço a cada um e a cada uma de vocês que dê uma verificada aí, por favor, e se tiver, né, com aquele íconezinho de microfone aberto para fechar, para não ter ruído, inclusive porque a gente está gravando, então a gravação fica ruim quando tem, né, alguém com o microfone aberto. Bom, e vou dar continuidade, então, não é? E vou convidar agora, né, a Érica e a Camila, minha xará, que também estudou comigo lá na UERJ, para falarem do livro didático do ensino médio, do volume do ensino médio, e vou apresentá-las. Érica Noel Ribas Dantas possui bacharelado e licenciatura plena em letras, português e francês, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em letras, opção língua francesa, também pelo FRJ. Ela já atuou nas redes de ensino estadual e municipal do Rio de Janeiro. É professora do Colégio Pedro II desde 2013. Atualmente, é responsável pela coordenação de francês do campus Caxias, integra o grupo de pesquisa e elaboração de material didático do Colégio Pedro II e o Núcleo de Estudos Francos Brasileiros. Já Camila de Oliveira Carvalho possui bacharelado e licenciatura plena em letras, português e francês, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em tradução, língua francesa, mestrado em literaturas francófonas, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Ela atuou como professora de francês no Colégio de Aplicação da UERJ, o CAP-UERJ, e na Aliança Francesa de Niterói. Ela é professora do Colégio Pedro II desde 2013 e é atualmente responsável pela coordenação de francês do campus Niterói, além de integrar o grupo de pesquisa e elaboração de material didático do colégio. Então, eu passo a palavra a vocês, Érica e Camila. Boa tarde, né? Quero te agradecer, Camila, pela apresentação e dizer que é uma grande alegria compartilhar essa experiência com vocês.
Vou tentar aqui compartilhar o material aqui, o meu PowerPoint. Deixa eu ver aqui. E tá indo, gente? Não, né? Ué. Érica, eu acho que você precisa só abrir o Não, documento Érica. primeiro, ele não está aberto. Vai ali nos Já recentes. abri. Vai ali no arquivo recentes, não está aparecendo para nós. Peraí. Vai ali em arquivo recentes, que deve ter. Não sei por que não está aparecendo. Tá aberto sim, eu não sei que... Deixa eu tentar aqui de novo. Eu Deixa acho eu que abrir você aqui de precisa novo. apertar na aba que está ali em cima, produção, 3 pontinhos. E aí ele vai aparecer de novo. Acho que é isso. Ele está aqui aberto para mim. Deixa eu só voltar aqui. Foi? Agora foi. Foi, perfeito. Ah, então tá. Não sei o que houve. Me fala, Luciano, para colocar na tela cheia aqui. Visualizar. Isso. Ali, modo tela Ah, cheia. foi. Acho que Pronto. agora vai. Isso. Bom, então Camila e eu, nós vamos apresentar a coleção Rezo. Esse nosso projeto, né, ele teve início em 2019. O público-alvo são os alunos do ensino médio iniciante. Acho que cabe esclarecer que no Colégio Pedro II nós temos os alunos do ensino médio de continuação, que são aqueles alunos que entram na escola no 6º ano e chegam ao ensino médio já com uma boa bagagem de língua estrangeira, e aqueles alunos que ingressam na escola apenas no ensino médio, começando daí os estudos em língua estrangeira. A nossa coleção tem 3 volumes, né? Os 2 primeiros já estão prontos, e o 3º volume está em desenvolvimento neste momento. Bom, os autores somos nós, né? Os professores do Departamento de Francês do colégio, e um outro grupo se ocupa da revisão desse material. A escolha do nome, né? O grupo de autores pensou em 3 possibilidades, né, para nomes dessa coleção, e levamos as sugestões a uma reunião colegiada que votou e elegeu para essa coleção o nome Rezo. E a gente se sente satisfeito, né, com esse nome, porque acredita que Rezo consegue dar a ideia que a gente queria para esse material, né, estabelecer essas redes, essas conexões, a conexão do professor com o aluno, do aluno com material didático, do material didático com o Colégio Pedro II, e inclusive do material didático para além dos muros do Colégio Pedro II. Esse aqui é o nome da nossa coleção, né? Continuando essas conexões, nós quisemos contar com a ajuda do nosso aluno em diversos momentos ao longo da elaboração dessa coleção. E nós fizemos um concurso, né, em que os alunos puderam participar fazendo ilustrações que tivessem relações com o título do nosso material, que é o Rezo. Houve um júri técnico, né, com professor de desenho, com professor de artes, com programador visual e um professor de francês, e 3 ilustrações foram selecionadas. Então, o primeiro candidato, né, a ilustração vencedora, na verdade, está aqui na capa do nosso primeiro livro, que é o livro da primeira série. O segundo lugar ficou aqui na capa, né, do nosso segundo livro, que é o livro da segunda série. Bom, o livro da terceira série ainda não está pronto, né? E talvez vocês possam se perguntar, né, a motivação desse trabalho. Por que partir para esse trabalho no ensino médio iniciante? Bom, primeiro porque Catarina disse, né, a gente usava um material importado, um material muitas vezes caro para o nosso aluno,
nem sempre disponível imediatamente para compra, então o pai do aluno precisava encomendar esse material, demorava um pouquinho para chegar, então o professor ficava limitado, né, esperando que os alunos tivessem esse material. Além disso, por serem livros para iniciantes, muitas vezes as temáticas eram um pouco infantis, né, enfadonhas para esse nosso público. Então, quando nós sentamos para pensar, né, nesse projeto, nós pensamos na faixa etária do nosso aluno. E nós quisemos pensar em temáticas que fossem interessantes para esse nosso aluno, né? Além disso, o material ele é impresso na escola. Então, logo nas primeiras semanas de aula, o menino já recebe, né, o seu livro, e isso se encaixa perfeitamente no nosso calendário escolar. Além, né, claro, a distribuição desse material é feita gratuitamente. Bom, na nossa coleção, nós também utilizamos suportes que são livres de direito. E aqui, né, eu quero pontuar os textos, né, os textos escritos, os vídeos e as imagens, são livres de direito. E aí as meninas já pontuaram, né, essa dificuldade, essa busca. Bom, para a gente também foi uma busca incansável e continua sendo difícil até hoje. Tá? E também todos os nossos textos são documentos autênticos, né? Nós que didatizamos todos esses materiais, todos esses suportes. Bom, encontrar texto, encontrar vídeo, encontrar imagem, né, que atenda ao nosso público-alvo, que atenda às temáticas de interesse do nosso aluno, livre de direito, autêntico, não é nada fácil, né? Então, muitas vezes, e aí pensando nessa conexão, nós recorremos aos nossos alunos, né? Eu trouxe aqui algumas ilustrações, né, que fazem parte do nosso livro 1, foram ilustrações feitas pelos alunos, né, são usadas no livro, e, inclusive, os ícones, trouxe aqui, os ícones de produção escrita e produção oral, são produções dos nossos alunos, né? Vocês podem ler ali a Júlia, né, que foi quem fez, é aluna nossa, né, da escola. Eu queria trazer também um ponto, né, do nosso material, que é a utilização da língua materna, sobretudo na parte da compreensão textual. Bom, por que usar a língua materna? Primeiro, porque a gente queria estar alinhado com o que preconiza a BNCC, né? A BNCC diz que que a língua estrangeira precisa ajudar o aluno a compreender o mundo em que ele vive, né? Que ele precisa aprender a se posicionar criticamente, que ele precisa argumentar. É isso que é preconizado lá. Então, como fazer o aluno iniciante, né, chegando na escola, naquele momento, na primeira série, se posicionar, criticar, argumentar em língua francesa? Então, algumas vezes, nós fizemos o uso da língua materna quando queríamos expandir esse debate, ou até mesmo quando queríamos que o aluno tivesse uma compreensão mais ampla do texto. Bem? Eu trouxe aqui essa citação, né, que diz: a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio. O leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É uma citação da Angela Kleiman, e que está em conformidade com aquilo que a gente acredita, né? Porque o aluno vai mobilizar o seu conhecimento prévio, né? Os conhecimentos linguístico, textual e de mundo, para, assim, compreender o texto em língua estrangeira, sobretudo nessa fase tão iniciante, né, em que ele não tem tanto conhecimento linguístico ainda do francês. Então, para vocês verem como a gente utiliza a língua materna no nosso livro, eu trouxe aqui um trechinho, né, de uma história em quadrinhos. É o primeiro texto do livro 2, né, uma história em quadrinhos com um vocabulário denso, e já a primeira questão é um exercício de vocabulário de associação de colunas em que a gente tem ali o uso da língua materna, né, porque a gente acredita que esse vocabulário seja de extrema importância para que o aluno consiga compreender o texto no seu sentido mais amplo, tá? A questão 2 é uma questão
de compreensão de texto, eu nem trouxe aqui, mas é uma questão mais pontual de língua francesa. E aí, a questão 3 é, novamente, uma questão de responda em português. Se vocês observarem, na letra B, nós temos ali um explique, né? Um comando dizendo explique. Na letra C, a gente tem um comando de justifique. E, nesse momento, a gente acredita que esse debate, né, sobre preconceito, racismo, seja muito rico, muito importante na formação do nosso aluno. Então, por que nos privar dessa reflexão tão profunda pelo fato de não usar a língua materna? Então, nós fizemos essa opção em alguns momentos do nosso livro. Agora, a gente vai passar para uma parte um pouquinho mais estrutural, né, da organização do nosso livro. E aí eu chamo a minha colega, a minha parceira Camila, para continuar essa apresentação. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ok, ótimo. Antes de dar continuidade à apresentação da coleção Réseau, eu queria agradecer o convite para esse evento, dizer que estou aqui com muita alegria, com muito orgulho de partilhar nosso trabalho, né? Esse trabalho assim, pelo qual a gente tem tanto apreço, e também agradecer a mediação de Camila, assim, foi com quem estudei, com quem já trabalhei na UERJ, assim, é um prazer revê-la, uma alegria. Muito obrigada. Então, agora, retomando a apresentação, a gente vai falar um pouquinho da estrutura organizacional da nossa coleção do ensino médio iniciante, do Réseau. Pode passar, Érica. Eu posso dizer que a coleção Réseau ela tem uma estrutura similar. Todos os seus volumes vão seguir essa mesma estrutura. Só que a gente teve a necessidade, a gente sentiu a necessidade, conforme a produção foi avançando e os volumes foram surgindo, de fazer alguns acréscimos. Então, qual seria a estrutura do Réseau? 3 módulos, cada um com 3 lições. E cada lição foi estruturada da seguinte maneira: um texto, questões de compreensão de texto, tanto em português quanto em francês, quadro indutivo, quadro gramatical, exercícios gramaticais com tipologias diversas, vocabulário, produção oral e escrita, noções de fonética, bilã no final de cada módulo e, para fecharmos, um cahier de exercício. Slide seguinte, por favor. Se a gente comparar a estrutura do Réseau 1 com o Réseau 2, a gente vai ver essa similaridade. E o acréscimo também. Então, nós acrescentamos 2 seções, Branchée sur l'oral e Circuit écrit, a partir do volume 2, do Réseau 2. Eu também queria ressaltar a questão do vocabulário. O vocabulário no Réseau 1, ele não constituiu uma seção, ele começou, acho que timidamente, incorporado à gramática, e conforme a produção foi avançando, a gente sentiu a necessidade, nesse volume 2, de uma estruturação, de uma seção estruturada de vocabulário. Então, a gente começou esse trabalho de vocabulário no Réseau 2 e estamos dando continuidade e aprofundamento agora no volume 3 do Réseau 3, que está em andamento. Bom, em relação aos temas da coleção do Réseau 1, 2 e 3, a gente não poderia abrir o Réseau 1, o primeiro livro, sem tocar, sem falar na francofonia e na diversidade, né? A gente tentar descentralizar o estudo da língua francesa e da cultura do hexágono, e também a gente compreender essas identidades tão diversas, né? Compreender o outro, para a gente se compreender um pouco melhor, né? Compreendendo o outro, a gente se compreende também.
Então, eu acho que essa abertura não podia ter sido de outra maneira. E conforme a gente foi avançando, conforme os módulos foram surgindo, os volumes também, a gente tentou, no Réseau 2, expandir mais o repertório do estudante com esses temas de relações étnico-raciais, de gênero, alimentação, literatura e artes. Então, existe uma expansão desse repertório para o estudante, para gerar uma maior reflexão crítica, para ele poder começar a argumentar mais profundamente. E, por falar em profundidade, eu acho que no módulo 3, no Réseau 3, os temas do Réseau 3, a gente faz um aprofundamento da compreensão do estudante sobre o mundo, desse mundo em que vivemos, assim, e que mundo que nós queremos, né? Então, eu acho que existe uma gradação assim, em relação aos temas, em relação à compreensão de mundo, à argumentação. Próximo slide. Bom, não podia deixar de trazer para vocês as dificuldades, os desafios, né, da produção de material, principalmente pela busca incansável dos textos. Próximo. Quais foram as dificuldades encontradas? A escassez de textos, né? Porque muitos textos com restrições de uso na internet, grau de dificuldade dos textos acima do esperado para iniciantes. A gente não pode se esquecer de que estamos trabalhando, claro, com o ensino médio, os alunos são mais amadurecidos, mas eles estão no início do aprendizado da língua. Então, assim, conjugar esse mundo do estudante com a idade desse estudante e temas interessantes, e os textos também serem livres de direito. Então, são muitas variáveis para a gente colocar em jogo. Então, muitas vezes, a gente achava assim, textos pouco interessantes. E também um fato que aconteceu foi a demora no recebimento de respostas sobre autorização para uso dos textos. Vou contar aqui uma fofoca de bastidor, uma história de bastidor aqui. A gente estava em busca de textos que falassem sobre a cidade, e nós encontramos um texto interessante no site da Prefeitura de Paris. Pedimos essa autorização, mandamos uma mensagem, e essa mensagem só chegou quase 60 dias depois. Então, era impossível a gente ficar esperando uma resposta, uma liberação do texto para a produção. Então, são essas dificuldades que acontecem e a gente vai superando, vai encontrando outros caminhos. Próximo. Bom, em relação às tipologias das questões, então, sempre buscamos a diversificação. Então, dentro dessa coleção, a gente trabalha com exercícios de completar lacunas, exercícios de associação, né, de colunas, questões de múltipla escolha, o closer, que é um exercício lacunar também, um exercício à trou, mas ele demanda uma compreensão, porque as palavras têm que ser colocadas dentro de um contexto. Trabalhamos também com verdadeiro e falso, vrai ou faux, question-réponse, pergunta e resposta, e organização textual, organização dos elementos na frase. Como já havia dito no início da minha apresentação, o Réseau, a coleção tem um cerne, mas a gente acabou sentindo, o grupo acabou sentindo a necessidade de acréscimos na estrutura principal do Réseau. Então, vou falar com vocês um pouquinho sobre esses acréscimos que nós já vimos anteriormente. Então, uma das seções criadas foi o Brancher sur l'oral. Essa seção ela tem um foco na compreensão oral e ela trabalha com os documentos de vídeo. A escolha deste tipo de documento se deve ao fato de as imagens serem onipresentes no mundo em que vivemos. Os vídeos, todos com licença Creative Commons ou autorização de uso no Réseau,
tem duração de até 3 minutos e as questões de compreensão são predominantemente em francês. As transcrições foram incluídas no Corrigé. Então, agora eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa sessão que é centrada na compreensão oral. Então, essa compreensão oral vai trabalhar com vídeos curtos. Vocês podem ver que tem uma preparação para a escuta desse vídeo, então existe sempre uma sensibilização. Esse vídeo vai mostrar, vai falar sobre alimentação. Quem produziu esse vídeo foi a Carola. A Carola foi uma das parceiras tivemos alguns parceiros, né? Nessa nossa jornada de produção. Então, a Carola foi uma delas, ela foi amiga de universidade de 2 autores da coleção. Então, gentilmente, ela fez o vídeo, ela preparou o vídeo e cedeu os direitos, então a gente pôde usar, é um vídeo livre de direito, e vocês podem ver que depois dessa preparação para essa compreensão, para a compreensão oral, né, para a escuta do vídeo, nós trabalhamos com a diversificação das questões. Então, questões de pergunta e resposta, de verdadeiro ou falso. Então, Brancher-sur-l'Oral foi um dos acréscimos do réseau que aparecem no réseau 2. O outro acréscimo, a outra seção que foi acrescida ao réseau 2, se chama circuit oral e circuit écrit. Eu posso dizer que essa seção é o momento maior de produção oral e escrita para o estudante. Então, em ambas as sessões, propomos um percurso que visa permitir... Só um minuto, gente. É porque eu estou com... a parte do slide tampada. Um percurso que visa permitir ao aluno manusear ferramentas, são os outils linguistiques, para construir uma argumentação escrita ou oral, ainda de modo rudimentar. Nesse sentido, as atividades destas sessões seguem 3 etapas: a contextualização, retomada de elementos do texto escrito, do documento em vídeo ou da temática por eles proposta, reflexão, questões através das quais o aluno reflete sobre a temática e começa a construir sua argumentação, e construção da prática oral ou escrita, com o apoio do percurso realizado e das ferramentas linguísticas. O estudante se posiciona oralmente ou por escrito. Então, por isso que essa sessão ela se chama circuit, porque o aluno vai fazer um percurso, ele vai seguir um circuito. O tema trabalhado em alguma lição é retomado, a gente induz o aluno a uma reflexão e, ao final desse percurso, ele produz com as ferramentas concedidas. Então, eu trouxe um exemplo aqui de produção oral, do circuit oral, onde o estudante, ele tem que elaborar um vídeo de até 3 minutos para participar de um concurso culinário do colégio, promovido pelo Colégio Pedro II. Então, a mesma dinâmica, a gente faz uma sensibilização para a entrada no tema e depois a gente fornece as ferramentas para que esse aluno possa produzir tanto oralmente quanto por escrito. Isso. O próximo slide, a gente vê as ferramentas linguísticas, os outils linguistiques. Agora nós vamos ver os exemplos do circuit oral. No circuit, na verdade, do circuit écrit. No circuit oral, a gente retomou o tema. No circuit écrit, a gente vai retomar o texto. Foi um texto com o qual o aluno já trabalhou, já fez uma compreensão leitora, e a gente retoma esse texto nessa proposta. Então, há também questões sensibilizadoras antes da gente entrar propriamente na proposta, na consinha. Então, nessa proposta de circuit écrit, o aluno vai assumir o papel de influenciador ou influenciadora e vai redigir um post discutindo a importância
as vantagens ou dificuldades de se ter uma alimentação saudável, porque o texto trata disso, é gestão do estresse pela alimentação. Então, também sempre fornecendo para essa expressão escrita, para essa argumentação do aluno, mesmo que estando no segundo ano, né, de língua, mas que ele já possa começar a argumentar, a desenvolver melhor o seu texto, e essas ferramentas vão ajudar. Aqui, para a gente terminar aqui a nossa apresentação, vou dizer que o Réseau é uma coleção que possibilita partilhas. E quero continuar dizendo que o Réseau apresenta-se como uma coleção que acolhe e provoca reflexão, possui uma perspectiva extramuros, cria um conjunto de relações e intercâmbios entre indivíduos, possibilita a partilha, criando conexões resistentes. Eu queria terminar dizendo que o Réseau, apesar a gente tem o foco, no nosso ensino médio iniciante, a gente pensa nesse público-alvo, mas o Réseau, eu acho que ele, desde o início, ele sempre foi construído com essa perspectiva extramuros, de extrapolar os muros da instituição, do Colégio Pedro II, para ele ser partilhado, para ele ser compartilhado e criar essas conexões representadas aí pelo nome. Então, agora, nesse nosso último slide, penúltimo, na verdade, a gente tem uma bibliografia, uma indicação aqui de bibliografia, e eu termino agradecendo a presença de vocês. Merci de votre participation, com os nossos avatares aqui, o meu de Érica. Merci, merci a tous e a toutes. É isso, gente. Muito obrigada. Muito bom, excelente. Quero parabenizar também a Érica e a Camila, né? Como nas apresentações anteriores, né? Vocês mostraram esse trabalho magnífico, né? E de muito fôlego, né? Alguém aqui, eu notei aqui em algum lugar, eu acho que foi o Daniel que falou, né? Média de 8 a 10 pessoas, com líder, com co-líder, aí a gente vê como realmente é um trabalho que não dá para eu sentar lá e fazer, né? A gente precisa realmente de uma rede, e de uma rede muito comprometida. A gente abre, então, para as perguntas, e aí eu peço para os colegas, né, que quiserem colocar a pergunta no chat, ou então, se quiserem abrir o microfone, a gente vai ter um tempo limitado, mais ou menos 10 minutinhos agora de discussão, porque no final a gente vai fazer um sorteio de livro. Então, a gente também está prevendo esses 10 minutinhos de sorteio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone ou colocar no chat? Eu tenho uma questão, uma pergunta, na verdade, duas para fazer. Karen, só um pouquinho, Karen, deixa eu só te interromper rapidinho, só porque a gente avisou no começo, eu não sei, teve gente que entrou depois, a gente previu para esse tempinho, quem for abrir o microfone, só pedir para se restringir no máximo 1 minutinho, tá, para fazer a pergunta, para dar tempo para os colegas responderem. Obrigado. Pode deixar. Enfim, como a Catarina falou no início, né, eu sou ex-aluna, então eu pude ver também um pouquinho, né, da Usei Letois e outros materiais didáticos, né, muito legal poder ver o Pedro II criando, né, inovando também, como sempre. Bate um orgulho também. Enfim, vou focar na pergunta. Também, vendo um pouco dessa experiência como aluna, né, a Catarina até citou, acho que a Bruna também, sobre essas folhinhas, né, que os alunos recebem em aula, que muitas vezes são do próprio professor, né, para complementar o material que antes era usado. E aí uma das perguntas é justamente se esse material complementar ele pode ser utilizado como alguma base para a criação desses livros. E a outra é, sabendo dessa parceria, né, que o Pedro II tem com a realização do Delphi, se também a formação desse material ela também pode ser teve algum tipo de associação, né, com essa matéria do Delphi, enfim, que os alunos futuramente poderiam prestar essa prova. Então, é isso. E obrigada pela oportunidade de participar. Posso começar, né, Karen?
Obrigada pela sua presença, é um orgulho enorme, né, te ver aqui. Obrigada pela sua pergunta. A gente pode conversar, então, um pouco sobre isso. E, colegas, assim, a gente vai fazendo, assim, uma roda mesmo de conversa, tá? Sobre as folhinhas, o que acontece, né? Quando a gente preparava esse material, a gente não tinha a dimensão do que era distribuir a folhinha sem prestar atenção nos direitos autorais. Então, para que elas pudessem fazer parte, de alguma forma, da composição do nosso material, elas deveriam ser livres de direito. E, de fato, muitas vezes a gente pegava um texto que a gente achava interessante na internet e didatizava, entregava para vocês. De uma certa maneira, a gente não pode dizer que elas não servem de base. Na verdade, elas constituem a nossa experiência profissional, né? Elas fazem parte da nossa história docente, desses processos de construção, mas elas não foram utilizadas integralmente, você entende? A gente não pode pegar aquilo que a gente já fazia e juntar tudo num livro só. A gente costuma dizer que o nosso livro não é uma apostila das folhinhas soltas que a gente costumava fazer e distribuir em sala. Então, não é um compêndio de materiais diversos, né? Passa por muitos critérios, como a gente tentou mostrar aqui, de uma forma bem breve. E, então, sobre as folhinhas é isso. Alguém quer falar sobre a questão do Delphi? A gente não presta atenção exatamente no Delphi, como vamos fazer um material à la Delphi, porque a gente é regido por outras ideias, digamos assim, né? A gente tem documentos normativos na educação brasileira, então a gente, como disse a Érica, né, a gente pensa agora atualmente na BNCC, mas a gente também tem o nosso PPPI, que é o projeto da escola. Então a gente está muito, na verdade, muito mais preocupado com esse tipo de orientação e de normativa para o nosso trabalho do que o Delphi. Logicamente, a gente tem experiências no Delphi e a gente é atravessado o tempo todo por essas experiências. Então, elas aparecem de uma certa forma, mas não que a gente faça um material focado para isso. Acho que eu não sei se eu respondi, se alguém quer complementar, pessoal. Só lembrando a questão das folhinhas, justamente assim, né, como você falou, a gente não faz uma coletânea do material que a gente já tinha, apesar da gente ter a nossa experiência e assim o nosso estilo de trabalho também, que vai estar também presente tanto nas folhinhas quanto na confecção dos livros, mas porque a gente parte de outros documentos. Então, os documentos que a gente trabalha nos livros, eles em nada têm a ver com aqueles documentos dos livros métodos adotados anteriormente. Então, como a gente tem outros documentos, outros contextos, outros documentos motivadores, a gente realmente não aproveita essas folhinhas tal, né, como elas foram feitas. Camila, a gente tem uma pergunta aqui no chat. A gente tem uma pergunta. Lisiane Bastos, ela disse o seguinte, né? Gostou muito da apresentação, queria perguntar, ela pergunta sobre o programa, sobre os programas, né? Pelo que eu entendi. Então, que esse livro do ensino médio para os iniciantes e para os que seguem, é um material diferente para eles? Foi feito pelo departamento também? E outra pergunta, vocês diriam que esse livro do ensino médio poderia ser usado em uma turma mista, com alunos que vieram do 6º ano e alunos que entraram no 1º ano, ou seria estranho por causa dos conteúdos? Pois é, pela cara da Catarina, é uma pergunta iceberg, né? Eu posso me intrometer aqui e comentar a primeira parte da pergunta? É só para dizer que a gente, o trabalho de elaboração continua. Nós temos um grupo em andamento, além do grupo do Réseau Trois, a gente tem um outro grupo com outros professores, que é o grupo do ensino médio de continuação. Então, a gente está elaborando agora uma nova coleção para o ensino médio de continuação, Lisiane. Então, assim, considerando tudo que eles aprenderam com o SENU até o 9º ano, eles vão ingressar agora numa nova etapa e esse material está sendo elaborado nesse momento. Tá? A gente está agora elaborando o primeiro volume da nova coleção, pensando também, né, em todos os preceitos que já foram construídos, né, para o nosso embasamento desde o 6º ano.
com relação à segunda parte da pergunta, eu vou deixar para o outro colega responder aí, que é uma pergunta capciosa. A gente tem se deparado um pouco com essa dificuldade, né, de como lidar com essa questão das turmas mistas, né, que tem uma realidade que tem acontecido, começou a acontecer recentemente, e a gente tem tentado driblar isso de alguma maneira. A gente está, vou deixar essa pergunta uma resposta provisória aqui, né, que a gente está tentando, a gente está entendendo, começando a discutir para entender como é que vai ficar essa situação daqui para frente, porque as perspectivas para o futuro são bastante desencorajadoras, eu diria, porque a gente tem uma situação, uma realidade para o ensino de línguas que está se desenhando bastante complicada, e isso, sem dúvida, vai afetar os programas que a gente tem hoje, né, e o material que a gente vem produzindo. Então, a gente tem trabalhado internamente, né, dentro da instituição para debater sobre o lugar da língua estrangeira e como que esse espaço vai ser, enfim, semeado, né, para os próximos anos no ensino médio, considerando que a gente já tem hoje uma realidade que mistura um pouco, né, embora pontualmente aqui e ali, isso já tenha acontecido. Isso está sendo uma dificuldade para nós no presente. Oi, eu queria só fazer um comentário, Daniel, aqui, a partir dessa pergunta da professora Lisiane. Parte dela já está contemplada na fala do Luciano. A gente tem, no Pedro II, material para o ensino fundamental e para o ensino médio. No ensino fundamental, como mostrado, é o SENU, 6º ao 9º ano. O ensino médio, ele se desdobra em ensino médio de continuação, que são os alunos que vêm do 6º ano, já entraram na instituição no 6º ano, ou antes, né, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, ou na educação infantil. E o ensino médio iniciante diz respeito aos estudantes que entraram no colégio via concurso para o ensino médio, né? Como disseram a Érica e a Camila, é a maneira de dar a esses estudantes a oportunidade de começarem a estudar francês conosco. Daí vem o cerne da coleção Réseau, tá? Então, Lisiane, quando acontece... o material do ensino médio de continuação está sendo feito por um grupo, né? Como o Luciano colocou, provavelmente terá um outro nome, não sei, eu não faço parte desse grupo. E quando acontece de as turmas se misturarem, né, por alguma razão administrativa, atualmente a solução dada pelo departamento é constituir turmas de nivelamento. Ela nem sempre dá para formar em todos os campi, né? Cada campus administra a sua moda, né? De acordo com as suas possibilidades. Eu agora vou falar aqui pela realidade do meu campus, Campus Realengo 2. A gente teve espaço, por exemplo, na carga horária para oferecer uma turma de nivelamento, né? Então, os alunos que entram numa turma já iniciada, eles continuam nessa turma, mas assistem a no turno oposto, com um material específico, não é um livro, é um material produzido pelo professor, são as tais folhinhas de que falou a Bruna, que retomou a Karen, e assim a gente vai tentando nivelar os estudantes. Vale lembrar que esse trabalho de nivelamento é um trabalho antigo, né? São Cristóvão III, por exemplo, se alguém quiser falar, eu sei que tem colegas aqui do campus, São Cristóvão III faz esse trabalho já há bastante tempo, é um trabalho por lá, é um trabalho sistemático, né? Eles saberão explicar por quê, se o desejarem, mas até o momento é esse o encaminhamento que o departamento tem conseguido dar, né? Daqui para frente, nos próximos passos, eu já não me arriscaria a falar, tá? Não sei se respondi a sua pergunta, Lisiane, mas é essa a realidade. Ok, gente. Bom, quero agradecer, então, eu acredito, né? A Lisiane ainda não respondeu, mas eu fiquei bastante satisfeita com a resposta, né? Eu vou deixar aqui, gente, né, uma das minhas perguntas aí a título
de instigação, digamos assim, quem sabe, para a gente fazer um próximo encontro, vocês terem uma temática, né, para um próximo encontro, que é vocês falarem um pouco da implementação desse material didático, né, porque a gente sabe que a gente prepara o material e quando a gente usa esse material em sala de aula, outras questões vão aparecendo e eu acho que é por isso que o material nunca fica pronto, não é? Porque a gente sempre tem novas ideias, sempre aparecem novas questões, alguma coisa que a gente não pensou, ou né, o passo à frente que a gente quer dar. A gente sempre quer dar um passo à frente. Então, eu acho que eu deixaria aqui como instigação para um próximo debate, né? Como está sendo o uso efetivo desse material. E aí eu acho que já, né, o nosso tempo já está estourado. Eu combinei com o Luciano que a gente ia ficar até 10:07 para a gente ter o tempo de fazer o sorteio dos livros, não é isso? E aí eu quero, então, agradecer a presença, agradecer muito também o convite por estar aqui hoje. Assim, me sinto realmente honrada de poder dividir esse momento com vocês. Eu ia fazer um comentário ali, o Matheus lançou uma pergunta no chat, mas a Bruna já respondeu ali, né? O Matheus é graduando em letras português e francês na UFRJ, ele queria saber se o GPEND é um grupo aberto ou só para professores do Pedro II. No momento, a gente tem restringido o grupo aos professores, embora em alguns outros momentos, em algumas etapas da produção, a gente contou, sim, com a participação de alguns licenciandos, estagiários, né, que estivessem fazendo estágio no Colégio Pedro II. Mas, no momento, pelo menos do ensino médio iniciante, a gente não tem contado com a colaboração dos licenciados nesse ano. Bom, eu podemos... vou fazer um comentário, desculpa, muito rapidamente, que eu li no chat a Jurema dizendo que ela tem assim um desejo de que o trabalho se expanda. A gente não vai dar spoiler, Jurema. Fica com essa. A gente pode fazer o sorteio, então, agora, Gabi? Vamos ver se a gente consegue, desse jeito virtual aqui. A gente pensou em fazer... Nós temos uma lista de inscritos, né? E aí a gente pensou em fazer a partir daquela lista de inscritos. Não sei se a Gabi quer compartilhar aí. A gente vai, né, ver quem é que está presente para poder entrar em contato depois e enviar os livros, mas enquanto a Gabi prepara ali, eu já posso dizer que a gente vai sortear 3 livros produzidos também no âmbito das atividades de pesquisa que a gente tem feito, né, ao longo desses anos no Colégio Pedro II, principalmente no âmbito do NEFB, né, e, sim, Mariana está perguntando ali sobre o formulário para certificado. O pessoal no chat tem um link para vocês preencherem para receber o certificado de participação no evento de hoje. Então, aqui, deixa eu ver, nós vamos sortear hoje 3 livros, tá? O primeiro é Pesquisa e Práticas de Francês, a experiência do Colégio Pedro II, Francês e Ensino, Discursos, Práticas e Políticas. Esses 2 primeiros livros foram produzidos, né, no âmbito das pesquisas realizadas no NEFB, e o terceiro livro, Francês e Educação, Institucionalização de uma Língua e Discursividade, que é o livro do nosso colega professor Felipe Deserto, também membro do NEFB. Deixa eu abrir meu... A lista, na verdade, tem o dado de todo mundo. Eu não sei se é uma boa colocar a lista aqui na tela. Pensei em abrir a tela aqui do site que a gente vai usar, né, para sortear. A gente pode fazer isso, pode abrir a janela do sorteio só, e aí cada inscrito tem um número, né, lá naquela lista de inscritos. Então, só para falar para vocês que os números vão de 2 a 101, nós tivemos 100 inscritos para participar. Muito obrigada a todos. A primeira linha do Excel é a descrição lá do que é, nome, e-mail, Então, e se nós tivermos algum sorteado que não está presente, a gente vai sorteando o próximo, assim por diante, né? Ou se cair também alguém do núcleo, de repente, a gente chama o próximo, tá? Então,
Apareceu aí a tela do site para vocês? Sim, apareceu. Sim. Então, ó, só para falar que eu coloquei aqui, a gente vai sortear 3 livros, então 3 números. Os números na tabela do Excel vão do 2 ao 101. Então, esses são os números 31, 101 e 33. Eu acho até que conheço a 101, que foi a última a se inscrever aí hoje. Vamos lá. Porque é o último número. Deixa eu ver aqui. Número 31, quem é? – 31 é a Simone Cruz, nossa colega Simone Chaves. Não sei se ela está por aí. Simone é a número 31, está aqui da nossa lista. Aproveito que eu estou aqui perto, 33, Marisa Zanini, também nossa colega, que já esteve aqui nos nossos eventos anteriores. Sim, a Marisa não está presente. Tá, então a gente pode sortear mais um daqui a pouco. E 101, professora Aline Santos de Lima, é a sorteada. Opa, obrigada. E os últimos serão os primeiros. Tá vendo? Gente, vou sortear então mais um aqui, né? Isso, sorteia mais um lá para substituir o número 33. Coloquei um aqui, o intervalo se mantém. 29. Laura Barbosa Campos. Laura estava aí agora há pouco. Laura está aqui. Ah, parabéns. Então, Laura, Aline e... Já até perdi aqui, mas está anotado aqui para a gente os outros números. Simone, Laura e Aline. É isso. Certo? Vou tirar aqui essa tela. Foi. Bruna, não precisa preencher o formulário não, tá? O certificado dos participantes a gente vai enviar depois diretamente a vocês. Ou dos palestrantes, né? Bom, gente, então acho que com isso a gente encerra a atividade de hoje. Queria perguntar para os colegas se nós vamos fazer uma foto, se vocês acham conveniente. Eu adoro foto, gente. Eu não saio de casa, então tirar foto nesses meios virtuais, isso aí, né, é o que tem para hoje. Então, eu pelo menos aproveito bastante. Então, quem puder, quiser abrir sua câmera aí para participar da foto, eu vou fazer aqui. O Daniel está compartilhando a tela. Gabi, pode fechar, por favor, o compartilhamento de tela, que agora a gente não precisa. Que eu vou fazer a foto de novo, que na hora que eu fui clicar aqui, eu acho que o Daniel começou a compartilhar a tela. Consegue desligar aí, Daniel? Que eu estou meio enrolada com os botões aqui. Foi. Enrolado estava eu aqui. Vamos de novo. Deixa eu ver aqui se na outra tela tem mais gente. Deixa eu tirar a segunda foto. Prontinho. Devidamente registrado. Colegas, muito obrigado pela participação. Não só nesse evento, mas em todos os outros da série Conexões. A gente espera aí continuar consolidando, né, esse espaço de diálogo, de troca, de debate que é tão necessário, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. E não esquecendo que os outros encontros estão disponíveis lá no site do NEFB, nefbcp2.org, e também no canal da APFERJ no YouTube. E em breve esse encontro de hoje também vai estar disponível nos mesmos canais. Tá bom? Muito obrigado, em nome do NEFB e do Colégio Pedro II, a todos e todas que participaram.